Se a gente pegar, gente, o Atlético dos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Atlético só fez menos pontos do que o Cruzeiro. O Cruzeiro fez 13 nos últimos 15 que disputou e o Atlético fez 11. Quando a gente cobra aqui, o que eu cobro do Cuca, e que eu venho cobrando do time do Cuca, é porque assim, o Atlético no início do campeonato, ele conseguia ter desempenho, mas não tinha resultado. Sim. Hoje ele consegue os resultados, que é o mais importante. Se quiser continuar assim até o final, não tem problema. Mas o Atlético ainda não conseguiu, na minha opinião, alinhar boas partidas com bons resultados. Coletivamente falando. Coletivamente. O Atlético nos últimos 13 jogos, Popó, uma derrota apenas. Que é aquele jogo contra o Deportes Iquique lá no Chile. A única derrota do Atlético nos últimos 13 jogos. Então, em questão de resultados, eu acho que os resultados vêm até aparecendo. O problema é que o desempenho, ele não vem acompanhando os resultados do Atlético. Mas ontem, mais um excelente resultado. O Ceará era uma equipe até ontem, né, como o Jean também citou, muito forte, com ótimos resultados dentro de casa. Eu falei aqui, só perdia, eu acho que empatava, na verdade, no aproveitamento em casa com o Cruzeiro. Então, excelente resultado do Atlético ontem, e que fez a equipe alvinegra aí subir na tabela, termina a rodada na 8ª colocação e próximo aí, pelo menos do G6, chegando, olhando hoje para o G4 de uma forma menos distante, pelo menos, né? E só mais uma coisa sobre o jogo de ontem, o lance da expulsão do Ilhanco, já nos acréscimos, esse é o tipo de expulsão que tá corretíssimo, Leão. Ele consertou um erro do Hulk, né? O erro do Hulk, cara, que assim, ninguém entendeu o que o Hulk quis fazer ali, né? Um escanteio pro Atlético nos acréscimos, naquele momento. O cara ia sair com muita vantagem pra poder chegar perto da cara do gol. O Ilhanco, ele empurra o cara e faz a falta pra amarelo, só que o segundo amarelo ele acaba sendo expulso já nos acréscimos, mas assim, o Hulk, que realmente ninguém entendeu o que o Hulk quis fazer ali, e o Ilhanco acabou corrigindo o erro do Hulk, precisando fazer a falta e fez. Mas, mais uma vez, aí um placar excelente do Atlético fora de casa. Eu prestei atenção nesse jogo, eu obviamente foquei muito mais no primeiro tempo, no segundo tempo eu já estava mais assistindo o jogo do Cruzeiro, tinha deixado do Atlético na segunda tela. O primeiro tempo do Atlético foi um primeiro tempo que eu achei muito confuso. Eu achei os dois times, na verdade, muito, muito confuso. O Ceará não estava sabendo encaixar seu jogo, o Atlético também não estava sabendo encaixar seu jogo. Foi um jogo, assim, estranho, né? Tem um lance muito polêmico também envolvendo a arbitragem. É tem bom que falar disso depois. Verdade, Popó. Mas, assim, eu achei um jogo que em nenhum momento, nem Atlético nem Ceará estavam conseguindo encaixar uma proposta de jogo, seja um jogo mais aberto, seja um jogo pelo meio. Mas eu acho que até a intenção do Cuca era embolar esse jogo mesmo. Pois mas assim, eu achei estranho. Coletivamente o Atlético há algum tempo já não vem conseguindo fazer boas partidas, boa construção de jogada, mas eu achei o Ceará também muito, muito confuso nas escolhas, não sabia se jogava pelo lado, se jogava pelo meio. Foi um jogo tecnicamente bem abaixo no primeiro tempo, com o individual do Atlético, e aí é o que a gente já vem falando aqui, pelo menos eu venho falando aqui há algum tempo, que o individual do Atlético vem correspondendo em determinados momentos. E isso vai muito porque o Atlético tem um bom time, tá? O Atlético tem um bom time. O Atlético, ele hoje tem alguns problemas em relação ao seu elenco, né? Principalmente quando vai fazer algumas substituições, mudar algumas coisas, mas o time do Atlético não é ruim. É um time que ele tem alguns valores ali que individualmente vem aparecendo à medida que o Atlético vai conseguindo alguns resultados. O Everson ontem é uma dessas provas, ele foi um goleiro que fez a diferença no jogo de ontem. Quando ele foi exigido, ele conseguiu ser importante embaixo da trave, segurar os ataques. O Leandro fez uma ótima partida ontem. Eu achei que a estratégia do Cuca de entrar sem o Hulk, de povoar mais o meio de campo, acabou dando certo nesse sentido de segurar. A vitória do Atlético sobre o Ceará lá é uma vitória a ser muito comemorada porque poucos vão conseguir isso. O Ceará já mostrou que é um adversário muito forte em casa e ele vai fazer valer a força do Castelão para isso, né? Para poder fazer uma boa campanha, já é uma campanha histórica na Série A do Ceará, e ele vai tentar se manter e conseguir, talvez terminar ali na primeira parte da tabela do campeonato, usando a força de mandante para isso. E o Atlético consegue uma vitória fora de casa, que é muito importante nesse sentido, com o destaque para o Rony, que faz esse golaço aí, e era um que já estava começando a ser ali um pouco mais cobrado, né? Perdendo muito gol, os gols que faz estão impedimento, quando é que vai começar a decidir, cadê o custo-benefício do Rony, e aí ele entrega isso. Eu não vi muito bem o segundo tempo, né? Tava mais ali, só meio que batendo o olho, então não prestei tanta atenção,
mas parece que o segundo tempo o Atlético tem um pouco mais de organização para trocar passes, para poder chegar mais à frente, né? O Popó, assim, eu até vi acompanhando alguns companheiros da imprensa falando sobre o jogo, né, analisando a partida, assim, e aí até não é protegendo, defendendo o Cuca, porque na última semana aqui o que a gente mais fez foi cobrar e criticar, né, mas eu acho que as pessoas... Tem que ser cobrado, inclusive. Claro, mas assim, é porque pelo jogo de ontem, a escalação do Hulk, as pessoas, muita gente criticou o Cuca, porque é muito fácil depois que deu certo, né? Sim. Mas o Cuca, depois do jogo contra o Corinthians, há uma semana atrás, ele já tinha falado que ele precisaria poupar alguns jogadores. Assim, você pode concordar ou não. Sim. Tá? Mas ele já tinha avisado que ele iria com o time titular contra o Cienciano e que contra o Ceará, se precisasse, ele iria preservar algumas peças. Assim, e de novo, você pode concordar ou não, mas ele manteve a coerência dele nesse sentido.